Seja muito bem-vindo para mais um podcast do nosso grupo na ADEPAT. Esse podcast a gente fala sobre empreendedorismo e hoje a gente tem uma convidada muito especial, uma das mais especiais, né, pelo que o Felipe estava falando aqui. Sim. Audrey Dias. Eita. Arquiteta, empresária, mãe, professora de pós-graduação pelo IPOS. Não aceito pedidos de demissão. Brincadeira. Especialista e tenho a honra de chamar de amiga. Obrigado mesmo. Para mim é um podcast diferente, eu falei, especial, emocionante. Tava aqui eles conversando e eu aqui viajando, né? Porque eu estou aqui na mesa de duas pessoas que eu admiro e de duas pessoas que me dão todo o suporte pra gente estar onde está hoje. Então, bem-vinda, Audrey. Obrigada pelo convite, Felipe, Fernando. A gente sempre tá junto, né, Fê? Já há muitos anos. Sim. Aí, quantos anos? Vai ser difícil sair esse podcast hoje. É. Só não pode chorar. Pô, vou tentar. Hoje a gente conversou que seria um tema sobre sucessão familiar em empresas de engenharia. Não sei se a gente vai conseguir seguir nesse tema, né, Felipe? Mas a gente vai tentar. Cara, por que sucessão? Eu sou muito vidrado em legado, né, em histórias de sucessão. Para mim, quem me conhece um pouco mais, o filme que eu mais gosto é O Poderoso Chefão, né? Enfim, tirando toda a máfia da coisa, enfim. Eu gosto muito desse perfil, dessa história, e eu vejo muito em vocês dois essa história do legado, né? De levar, de continuar algo que o pai de vocês construíram. E não tem como não falar de Alupartes e não falar do grande Nelson Firmino, né? Já ouvi muito falar o Papa do Alumínio. O Papa do Alumínio, já vi muito nesses termos. Audrey, quem é a Alupartes? Então, a Alupartes é uma empresa familiar, já no mercado há 33 anos. Ela foi iniciada pelo meu pai, né, Nelson Firmino, que ele veio aí da carreira da Alcoa, né? Ele iniciou a carreira dele na Alcan, ficou por 20 anos, depois foi para a Alcoa, que são as grandes multinacionais aí do ramo do alumínio, né, extrusoras do alumínio, e em determinado momento ele não tinha mais para onde ir, né, nessas grandes empresas, e ele falou assim, vou começar então em carreira solo. Foi aí que ele acabou se aposentando, né, pela Alcoa, montou a Alupartes, que a princípio era uma empresa de projeto, então um projeto de esquadrias de alumínio e vidro. Então, a gente trabalhava, né, continua trabalhando aí para as construtoras, para as incorporadoras, para os arquitetos. A gente pega aí o projeto de arquitetura, né, o projeto conceitual, e transforma esse projeto, né, geralmente do arquiteto, em detalhes construtivos aí de esquadrias de alumínio, né? Então, a gente define o sistema que vai ser utilizado, as fixações, tipo de vidro, né? A gente faz aí toda a concepção do sistema, né? Da envoltória da fachada. E logo que ele começou, né? Então, fazendo projetos para obras novas, né? Que estavam, então, que seriam construídas, ele teve a sacada, isso a gente está falando lá em 1995, falou, poxa, tantos prédios de vidro aí sendo construídos, a gente precisa de empresas que façam a correção, né? Que mantenham essas fachadas aí funcionando, seguras, estanques. E foi aí que ele abriu também pela Alupartes um braço que era de corrigir fachadas com problemas. Então, eu não fabrico fachadas. Ou a Alupartes está numa obra fazendo projeto aí para que a construtora coloque esse projeto no mercado, né, e os fabricantes de esquadrias possam orçar com base nele, né, ele equaliza as concorrências aí de compra, né, de aquisição de esquadrias, porque uma vez que você tem projeto, você pode chamar 10 serralheiros, os 10 serralheiros vão orçar o mesmo produto, vão orçar o mesmo sistema. Então, esse projeto aí dos consultores, né, no caso, o Alupartes é um escritório de consultoria. Nós temos
vários aí pelo Brasil afora, colegas aí, todos muito capazes também da época aí do meu pai. Então, esse projeto serve para organizar a compra das esquadrias. E os prédios já em operação, né, os prédios que já estão lá em atividade, que já têm um tempo aí de vida, também precisam da manutenção preventiva, da manutenção corretiva, e aí que a gente entra também, dando vida nova aí às fachadas que tem problema. Então, vidro quebrado, troca. Aluparts. Problema de infiltração, chama Aluparts. A gente identifica aí, exatamente, chama Aluparts. Identifica, corrige, janelas com problema nos componentes. O braço de articulação não funciona, o fecho está quebrado, as gachetas estão danificadas. Então, a gente faz aí, a gente identifica o que precisa de correção e propõe aí para o cliente dar vida nova aí para as fachadas. É o que a gente chama aí de retrofit, mas não o de, assim, seria o de recuperação, né? Você dá vida nova, né? Mantendo aí todo o material que já existe. Porque o alumínio em si, ele é vida longa, ele é durável, ele é indestrutível. O que não acompanha isso são os acessórios, os componentes, e aí que entra as empresas de manutenção. E aí, Fernando? Tem alguma pergunta? Cara, eu acho que você falou do... Não, só um comentário, não é uma pergunta, na verdade. Você falou do Poderoso Chefão e tinha alguns colegas meus que chamavam meu pai de Dom, então eu achei bem curioso. Eita, que arrepio. Mas vamos lá. Como que foi para você o início na Aluparts? Como que você começou na empresa? Então, desde pequena, né? Eu lembro quando eu fiz 15 anos, o meu pai, ele chegou um dia, uma sexta-feira, à noite em casa e falou, olha, segunda-feira você começa a trabalhar na Aluparts. Eu, mas por quê, pai? Já assim tão cedo? Ele, sim, não, você tem que começar a trabalhar, aprender aí um ofício, né? Ele falava, tem que aprender um ofício, ter uma profissão. E daí comecei na segunda-feira seguinte e hoje eu tenho Quantos anos? 15 anos. 15 anos. Manu, aguarde, talvez assim um pouquinho mais cedo, tá? Do que 15. Então, segura. 15 anos. Então, hoje eu tenho... Pior que o pessoal vai fazer contas, mas eu tenho hoje 26 anos de Aluparts. 26 anos. A Aluparts tem 33. É interessante como é parecido, né, a história. Eu também comecei com 15 para 16 anos e foi mais ou menos assim. Vem comigo, vamos andar. E ficava grudado no meu pai, aprendendo, absorvendo o máximo que eu podia, sem saber, sem querer na época, mas fui puxado também para fazer as visitas. As férias escolares não eram férias, né? Era trabalhos escolares, por exemplo. Era trabalho do tempo integral. Eu tive com meu pai é policial militar, né? Então, eu lá com meus 13 para 14 anos, tive que tomar uma decisão se eu iria para uma carreira militar e aí sim ter essa sucessão, né, de profissão do pai, ou se iria para outro caminho. Eu sempre tive uma gestão de riscos muito, muito forte dentro de mim. E aí eu fiquei com um pouco de receio de ir para a carreira militar. Para carreira militar, né? Meu pai sabia lidar muito bem, sempre soube lidar muito bem com tudo isso. Mas eu não sabia se eu conseguiria, né, a segurança da família e outras coisas mais. Me conhecendo também, de certa maneira. E daí, só que meu pai sempre trabalhou também para muitas empresas, fazendo segurança. Então... os meus finais de semana, sair com meu pai era sair com ele para poder visitar as empreiteiras, os canteiros de obra que ele estava ali dando aquela consultoria básica. E daí que nasceu a minha paixão pela engenharia, porque se não era uma questão da segurança, eu estava envolvido com engenheiros, com empreiteiros, com aquele mundo, né? Quando eu tive que tomar a decisão, eu fui para esse caminho. E foi muito bacana. E eu tive uma oportunidade na época da vida, a gente teve uma época da vida que teve uma empresa que a gente mais focado em portaria, essas coisas. E eu tive a oportunidade de trabalhar alguns tempos com meu pai, né? Vivendo assim com ele e tal. Não aprendi coisas técnicas de engenharia, mas aprendi demais, muito do que eu faço hoje, eu aprendi com ele, né? Acho que os aprendizados que nós temos com nossos pais...
como nos portar, uma coisa que para mim muito marcado, eu muito jovem, ele tratava exatamente igual o porteiro até o dono da construtora. Ele ia entrando e ele não passava desapercebido, né? E ele entrando com cada um falava com ele, o ajudante, o operador da máquina, a secretária, o contador, ele entrando até o dono e aquilo para mim fazia diferença. Porque ele tratava da mesma forma, né? Então, o quanto a gente não aprende com os nossos pais, né? E você, Audrey, você tem de lembranças assim, de aprendizado? Eu sou totalmente suspeita, né, Fê? Você sabe, não existia Nelson sem Audrey, Audrey sem Nelson, onde ele estava. A gente sempre estava junto aí nas obras, nos negócios, nas feiras. E eu sou, sem dúvida, a maior fã dele. Ele faleceu, né? Acho que o pessoal que está, de repente, ouvindo aqui o podcast não saiba, mas ele faleceu em 2020, né? No início da pandemia. Ele estava doente, não teve nada relacionado à pandemia. Mas o que ficou dele para mim foi, assim como você fala da simplicidade e da generosidade do seu pai, isso para mim é também a marca registrada do meu. Ele veio ao mundo aqui para ajudar, para ensinar. Ele era, de fato, um professor incrível. Ele sempre... hoje não tem uma pessoa aí que não fale bem, que não tenha saudades, que não faça um elogio ao ser humano que ele era. Então, ele foi meu maior professor, meu tutor. Tudo que eu sei eu devo a ele. E a oportunidade de ter iniciado cedo também na Alupartes foi, acho que, o segredo, porque hoje eu fui, ao longo desses anos, preparada tecnicamente para assumir a posição dele lá no escritório, né, para assumir a gestão. E o meu pai, ele passou a sucessão em vida. Isso. Foi em vida. Então, muito antes dele falecer, já uns 5 anos antes, ele já tinha passado 100% do bastão para mim. Então, por mais que ele estava ainda, a presença dele lá na Alupartes, ele ia todos os dias de forma sagrada, mas ele já não atuava mais nos negócios e ninguém sabia. Os clientes não sabiam nem nada. Ele se fazia presente, tô aqui porque você precisar. Mas ele ia lá fazer, ele era palestrante, né? Nós somos de família espírita, ele dava palestras no centro, e ele ia lá para fazer as aulas dele e falou, se precisar eu tô aqui, mas se não precisarem tá ótimo. E então, por muitos anos eu atuei com ele ao meu lado e tinha aquele respaldo emocional dele, né, aquela fortaleza lá. E ele foi vendo, sabe, foi se sentindo tranquilo. E quando eu vi, até mesmo quando ele se deu conta, os negócios já andavam sozinhos aí, sem a presença dele, sem a interferência dele. Ele tinha passado o conhecimento dele para mim. É lógico, eu não sei tudo que ele sabia, mas assim, por isso que eu tenho uma equipe também, né? A Alupartes não é a Audrey sozinha, ela é uma família, uma equipe, e eu faço a gestão da Alupartes com um irmão. Então, nós somos em vários irmãos, só que só eu e um outro irmão, né, o Larry, que é o meu sócio. Nós, assim grande como Larry, eu... abração, pescador. Assim como eu, o Larry entrou também com 15, 16 anos, também nessa obrigação, você vai trabalhar, a gente não tinha... Essa livre e espontânea pressão. Livre e espontânea pressão, obrigação. E hoje ele assim como eu, cresceu dentro da Alupartes e é uma pessoa sensacional. A gente dividiu. Lá na Alupartes é muito bem definido, assim, as atividades minha e do meu sócio, no caso o Larry, meu irmão. Toda a parte técnica está sob meus cuidados, minha responsabilidade. Ele está com toda a parte financeira e administrativa. Eu respeito todo o trabalho dele, ele respeita o meu. A gente troca ideias, mas não interfere um no trabalho do outro. Então, se eu preciso fazer uma compra de alguma coisa, Larry, posso fazer a compra disso? A mesma coisa se ele acha que alguma coisa não está indo muito bem na obra, ele não chega lá chutando balde. Audrey, o que você acha mudar isso? Você acha que você está fazendo a coisa certa? Então, a gente consegue, com muito respeito,
cada um tem a sua competência. Se eu estivesse no financeiro, seria uma tragédia, e ele também, na parte técnica, seria uma tragédia. Então, cada um dentro da sua competência, a gente faz aí a gestão dos negócios e assim, conseguir transferir essa questão do Nelson Firmino, consultor famoso, que conhece muito, que nasceu no alumínio, conseguir aí pegar isso e... Antes eu era a filha do Nelson Firmino. Hoje não, hoje eu sou a Audrey, que também é filha do Nelson Firmino. Incrível. Isso que eu ia perguntar, como que foi esse processo de passagem de bastão para você e para o seu irmão? E como que é essa transferência de filha do Nelson Firmino para a Audrey, né? Que para mim foi uma coisa que marcou bastante também na Serpol. E eu pergunto isso porque às vezes a gente não... As pessoas que estão assistindo não tiveram oportunidade de suceder uma empresa e tal, mas tem a questão dos filhos, né? Que a gente sempre pensa, a gente sempre tenta... Que é que eu tô aqui viajando. Tenta buscar... Manu... Tenta buscar referências de pessoas que fizeram isso de uma forma exemplar, de uma forma magistral. E natural, né? Natural. E como que foi esse processo de transição? Foi uma coisa gradual ou foi uma coisa que aconteceu de uma vez, então, por acaso? Eu brinco que eu nasci praticamente no alumínio, porque quando meu pai ainda não tinha Aluparts, ele trabalhava na Alcoa. Então eu ia, a Alcoa, lá tinha um escritório super legal, era um shopping, então... Meu pai sempre trouxe os filhos para perto. E a questão da afinidade, eu e ele, é como se fôssemos uma única pessoa. Então, eu era, assim, a filha preferida. Não tem como negar. Quantos irmãos? Então, meu pai teve 2 casamentos. No primeiro, ele teve 3 filhos. E com a minha mãe, 5. Então, no primeiro casamento... 2 homens e uma mulher, e com a minha mãe, 2 mulheres e um homem. Eu tive uma irmã, né, que faleceu, então eu sou a única mulher do segundo casamento. Mas eu sou a preferida, não tem como negar. E ele, a gente, sempre muito perto. Então, eu brinco, eu nasci no alumínio. Então, as pessoas, mesmo antes de eu trabalhar na Aluparts, as pessoas já me conheciam, porque eu ia nas obras com ele. Meu pai sempre caía nas obras. Ele teve paralisia infantil quando era criança. Então, na época não tinha questão de vacina, poliomielite. Ele cresceu, né? Ele teve um problema sério na perna. Ele tinha uma perna fraca, que à medida que ele foi envelhecendo, pós-pólio, um enfraquecimento muito grande aí na parte dos músculos da perna. E ele sempre caía em obra. E eu brincava que eu era a muleta dele, então eu sempre estava com ele nos lugares assim para ajudá-lo. E eu lembro muito, uma época ele quebrou o dedo do pé, então eu ia na obra para ajudar a carregar a maleta dele. Daí, quando estava com o dedo do pé quebrado, quebrou o braço. Daí que eu precisava ir realmente nas obras ajudar. Então, eu cresci no alumínio, o mercado já me conhecia. Comecei a atuar na Aluparts, tendo uma participação mais efetiva, muitos negócios. Meu pai sempre... eu fui treinada realmente para substituir. Então, tinha coisas que ele poderia ir... Mas não, ele me mandava. E várias vezes ele me colocou em enrascada. Ele tinha que fazer uma apresentação. Ah, não, agora minha filha vai falar não sei qualquer coisa. Eu nem tinha me preparado para nada. Ele me colocava lá no meio. Então, meio que, assim, foi bem natural, foi espontâneo. E eu sabia que esse era o caminho. Meu irmão não, meu irmão sempre foi mais nos bastidores. Então, ele foi assumindo ali, quietinho. Ele não gosta de aparecer... Mas eu tive que dar minha cara, sabe? Então... E agora eu vou falar. A fama da Alda chegou pra mim antes de eu conhecê-la. Ixi. Tem muita história aí. Era fama boa? Fama é fama, né? Fama é fama. Nesse meio, né, tem algumas coisas que são muito nichadas, né? E o alumínio e vidro, as grandes fachadas, esquadria, alumínio e vidro, é muito nichado. Então... muito provável que muito do público que está assistindo não entenda esse universo. E veja uma fachada e só vê o vidro, não sabe todo o universo que se tem por trás disso. Vou dar algumas dicas. Primeira dica vai estar na descrição no YouTube, também dá para escutar no Spotify. Tem uma palestra da Audrey, que ia ser uma palestra de 20 minutos, foi 1h30.
na semana e pós, apaixonadíssima pelo que faz. E ela dá uma senhora aula. Para quem não tem ideia do que é caixilha, alumínio, pele de vidro, essas coisas, essa aula é a aula que baliza, na verdade. Eu mando esse link para todo mundo. Não tem noção? Assiste essa aula. Eu também. Então, vai estar aqui nesse... Ela fez um compilado incrível. Segundo, eu trabalhei tanto nesse universo, é um universo que vai crescer cada vez mais, principalmente em fachadas, que na nossa pós-graduação, acho que é a única pós que tem uma disciplina de esquadrias e vidros. É, fato. Então, na pós do IPOS, é a única que tem, e eu não tinha outra pessoa a considerar, por isso que eu não aceito demissão. Audrey Dias é a professora da pós que ministra um final de semana inteiro. Como que é o nome da... Massacre Class. Massacre Class. O link da pós. Tá lá, O Massacre link da Class. pós vai estar aqui também na descrição, tá bom? Ou Mas- só procurar a gente no inbox, tem lá a pós, vai estar pra turma 4 e a massa. Até, não sei que dia que nós estamos gravando aqui, que dia que é hoje? Dia 5. Dia 16, A 17. segunda turma. já começa a turma 2, né? A disciplina. Final de semana incrível, do massacre. Incrível. Então, assim, esse universo, tanto que eu gosto e aprendi a respeitar e aprender e quero passar para os outros, porque é uma área de muito crescimento. Vamos lá. Na empresa que eu trabalhava, tinha esse universo do alumínio e vidro. E tinha um abração para o grande Celso Passó, um dos consultores dessa área que nos uniu. E ele só falava, claro, bem do Nelson Firmino, né? O grande Nelson Firmino, tudo, todas as experiências e tudo. E daí nós estávamos com uma obra, queríamos orçar de retrofit completo das fachadas. E eu era o responsável, né? O coordenador das obras, enfim. Responsável de fazer o plano de ataque. A gente tinha um sistema de trabalho diferenciado. E teve que mostrar para os consultores, para o pessoal do prédio. E eu não sabia quem havia. Foi a primeira vez que eu palestrei assim, fiz uma apresentação mais formal. Estou na sala de reunião da empresa, pensei que havia o gestor da gerenciadora e o engenheiro do prédio, enfim. Começa a entrar gente na sala. E aí quando eu vejo um senhorzinho, sabe, com uma calma no semblante. E aí o Celso, esse é o Nelson Firmino. Eu falei, que legal. Agora eu tenho que apresentar pro Papa do Alumínio, que era o que eu tinha de ideia. E foi para mim uma experiência muito gratificante, muito complexa no sentido de nervosismo. Tentei manter a pose. Expliquei. E aí perguntaram pro Nelson Firmino se ele aprovava o que eu estava passando para ele. Ele olhou para mim, tenho plena convicção que ele jamais falaria que não aprovava. Ele não falaria. Ele não falaria. Tanto é que ele não falou, está muito bom, ficou muito bom, gostei, parabéns. E essa forma eu entendo que é super aceita. Para mim, foi o máximo. Depois eu descobri que ele jamais falaria o contrário. Mas tudo bem, o que importa foi o que eu ouvi naquele momento. Mas só que nessa, sempre tinha a ideia assim, a Luparts, se for negociar, negocia com o Nelson Firmino. Porque a Audrey, acredito que o povo falava isso. ela pega forte, ela vai pra cima, a Audrey... Tem que negociar, é isso? A Audrey. Não, pior Então, as pessoas falam um comprimido. A gente faz a visão de uma farmácia inteira, né? Então eu via a Audrey como alguém, tipo, acima da curva e que não era muito adepta a trocar ideia, tava mais acima, sabe? Inacessível e que impunha as coisas e tal. Eu tinha essa ideia. Uma vez, fomos por uma reunião em um outro condomínio e tava lá a Audrey com a equipe dela para apresentar. Eu a vi. Ela não faz ideia onde eu tava. Foi no Rio de Janeiro, né? Não. Não foi, não? Foi em São Paulo. São Paulo? Em São Paulo. Porque eu era estagiário, assistente estagiário, eu estava atrás da porta, né? Então, jamais que ela repararia, né, quem estava atrás da porta, não estava visível. E eu a vi, né? E ela, uma mulher de presença, que chegava mesmo e firme no falar, firme na conduta. Eu falei, caramba, admirei pra caramba. Falei assim, até que legal. Pô, chegar junto. E aí eu queria parar aqui, porque tem muita história pra gente conversar. Esse perfil, essa visão dessa Audrey, a filha do Nelson Firmino, mas que teve que criar a tua trajetória com ele em vida, te dando suporte, mas quer queira ou quer não, no universo masculino.
Porque esquadria e vidro, serralheiro, vidraceiro, é um universo mais pesado. Como que você se posicionou como mulher, se eu posso assim perguntar, nesses desafios de ser uma jovem, né, de ser uma jovem bonita nesse contexto de ter que se impor tecnicamente, se impor de maneira de negócio, porque era uma empresa e teu pai tinha uma figura de mais bonzinho, não sei assim, mas tipo, pô, Nelson Firmino, o cara maleável, né? E teve que alguém chegar junto. Você construiu isso? Foi tipo uma construção já pensada ou foi acontecendo? Qual que foi os desafios para você se firmar como uma técnica responsável, mesmo com o teu pai ali, você chamar para você e ser respeitada, sabe? Acho que isso é algo que me marcou muito. Foi natural, porque... Então, eu sempre participei de muitas reuniões aí, nessa parte de consultoria, a gente sempre está envolvido com outros projetistas de outras áreas. Então, eu tenho o cara de acústico, o cara de fundação, o cara de paisagismo, tem todas as modalidades ali naquela mesa. E quando chega, o pessoal estranha, né? Porque você pega, consultor. Consultor é alguém com referência no assunto, com muito conhecimento. Geralmente os senhorzinhos já têm uma idade. E eu, menina, jovem, o pessoal estranhava, me olhava assim um pouco de lado, de olho, canto de olho, mas à medida que eu ia me posicionando, que eu ia falando com propriedade sobre o assunto, que o povo ia vendo que eu conhecia, que eu estava lá como uma expertise lá no assunto, né? Expert no assunto, o pessoal começava a respeitar. Nunca tive assim, problema, nenhuma situação constrangedora onde fui, o pessoal... sabe, não levou em consideração o que eu estava falando por ser mulher, nem nada, foi... Sua posição firme e técnica. Firme. Mas você se fazia de brava ou você nem percebia que era brava? Não, eu não percebia, não sei, é isso que eu tô colocando, porque tinha essa ideia, né? Ou seu pai que era muito mais maleável e você era mais firme. O pessoal comenta que eu, com o passar do tempo, hoje eu tô mais Nelson Firmino. Fiquei mais Nelson Firmino. Até o pessoal da minha própria equipe fala, nossa, que eu melhorei com os anos. Mas eu sempre fui boazinha, assim, sempre... Mas eu tinha que ser séria. Tinha que ser séria, né? Porque, afinal, tinha que criar, o pessoal tinha que me respeitar, não só pelo que eu estava falando, né? Por conhecer o assunto, mas como pessoa. Mas eu nunca me incomodei com esse negócio, filha do Nelson Firmino, eu sou mesmo. E quem não queria ser? Eu sou com muito orgulho e... eu brinco que eu fiz a melhor faculdade do mundo, que foi poder atuar com meu pai e hoje trabalhar no ramo dele. Eu tenho orgulho, eu amo o que eu faço, eu tenho muito orgulho e assim, eu abri mão de várias coisas, sabe, de fazer um intercâmbio fora do Brasil. Sempre pensava, não tenho tempo a perder. E eu aproveitei todos os minutos ao lado dele. Tudo que eu podia sugar dele em termos de aprendizado, eu suguei. E assim, sabe, olha, sou filha desse homem aqui com o maior orgulho. E hoje eu levo assim, Nelson Firmino vive ainda. Vive nas obras, em todos os prédios que a gente vê por São Paulo. Hoje a gente tem um prêmio que recebeu o nome Nelson Firmino. Então, teve a AFEAL e a revista Contramarco idealizaram um prêmio aqui para o nosso mercado das esquadrias. Então, a cada 2 anos, as obras, né, as empresas, os fabricantes de esquadrias se inscrevem com seus cases, né, de sucesso, que pode ser por uma tecnologia inovadora, por um sistema, você coloca lá e vai para um júri técnico aí. E quem ganha recebe o troféu Nelson Firmino, que é, então, um reconhecimento aí daquela obra que se destacou em termos de algum diferencial, né? Alguma tecnologia, alguma inovação. E, que orgulho isso. Imagina, você ter... A Aldre não vai ter prêmio. Prêmio Aldre você esquece, mas com muito orgulho, eu a cada 2 anos aí entrego o prêmio Nelson Firmino. Incrível. Imagina.
não podemos dizer uma coisa que a gente não sabe, né? Alden nunca vai ter prêmio, vai saber, né? Ele é humilde. Ah, não, é difícil, porque Nelson Firmino é imbatível. E, vamos lá, falando desse assunto, eu fico até um pouco complicado conversar, mas vamos lá, que eu fico lembrando também das coisas que eu passei. Mas isso gostoso. mexe com as emoções. Hoje Sim. eu falo dele sem chorar, mas por muito tempo eu não podia falar dele. Você já presenciou? Acho que no último na parte eu me emocionei na hora de falar dele. Sim. Ele tinha falecido fazia pouco tempo, mas isso mexe. Eu vou tentar puxar para um lado dos filhos, né? Que o Felipe está aqui ouvindo, está pensando. O que você tira do Nelson Firmino, que você acha que foi um trunfo na sua criação, na criação do seu irmão, para seguir com a empresa? O meu pai, da mesma forma que vocês comentaram, ele sempre me levava nas obras, sempre estive no meio do negócio dele. Mas para mim foi um negócio que foi meio programado, porque ele pegou uma doença em 2005 que todo mundo sabia que logo ele ia para um lugar melhor. Então, todo mundo já sabia o que ia acontecer e foi um negócio que foi aos poucos. Ele ficou 10 anos com essa doença tratando, momentos que ficava pior, eu assumia, momentos que ele voltava. Então, eu tive esses testes, né, nos momentos que ele fazia a quimioterapia, ele ficava 2, 3 meses fora, eu assumia aqui a empresa. E ele voltava e falava, não, você errou aqui, corrige ali. Queria saber como foi para você essa transição e o que você imagina que seria uma coisa que você pegaria da sua trajetória e daria como caminho para quem quer criar os filhos pensando nisso, né? Obviamente, cada pessoa tem um perfil e às vezes ela não quer seguir na empresa e vai para outro caminho, mas... Pensando nisso, o que você... Acho que tem que acolher esses filhos logo ainda jovem, quando são jovens, quando ainda... Nessa época aí de colégio ainda, sabe? Mesmo que não seja de uma forma muito efetiva, mas tem que abraçar eles de pequeno. Eu lembro que eu era a única que trabalhava. Ninguém trabalhava, né? Eu estava no primeiro colegial, ninguém trabalhava, todo mundo saía da escola de manhã, ia para o shopping, ia fazer trabalho, se reuniam um na casa do outro fazer trabalho. Eu não, eu pegava um ônibus, ia para o escritório, almoçava no escritório, eu tinha que cumprir Era uma exigência do meu pai. Eu tinha horário para entrar, horário para sair, tinha um salário pré-definido e tinha minhas funções, né? Eu já passei por todos os locais do escritório, né? Todas as tarefas eu já fiz. Já na época ia para banco, né? Tinha malote de banco, tinha que ir no cartório, no correio, era office boy da Luparts. Então comecei nessa parte aí de office boy, office girl. Ia para os lugares, era na época que a gente recebia muito em cheque, então pegava o ônibus, ia no cliente, o cliente pagava em cheque, recebia, entregava o recibo, entregava a nota fiscal. Daí depois eu melhorei de cargo, fui para o financeiro, comecei a emitir nota, emitir recibo e daí assim, fui crescendo dentro da Luparts e hoje eu sei atuar em todos os departamentos da Luparts e foi lá que eu me decidi pela arquitetura, né? Eu sou formada em arquitetura e urbanismo, foi dentro da Luparts que eu percebi essa vocação, o gosto pela arquitetura, porque eu também não sabia o que eu ia fazer e foi assim, fui aprendendo, fui crescendo, fui tendo o senso de responsabilidade, né? O compromisso. E eu tinha que dar exemplo, afinal, eu era filha do patrão. Então, mas assim, por um bom tempo eu senti falta de trabalhar em outro lugar que não fosse o escritório do meu pai, né? Eu acho que, de repente, falando assim de forma empresarial, seria bom ter tido uma experiência, de repente, numa empresa maior, ou ter feito até mesmo o intercâmbio fora do Brasil. Hoje eu vejo que eu poderia ter me ausentado por algum período para ter essa outra experiência, mas na ocasião eu entendi que eu tinha que ficar lá, que era o melhor, que eu não tinha tempo para perder, sabe? Porque meu pai sempre foi um senhorzinho, né, Fê? Ele sempre foi um senhorzinho. Então eu falava, vou aproveitar ele
Mas é isso, é trazer os filhos para perto quanto antes. Eu tenho até uma ideia, talvez os pais de vocês possam ter sido isso, queria que vocês comentassem, que a primeira coisa é o pai, a mãe, demonstrar o quanto amam o que fazem, sabe? Porque é difícil você admirar e talvez até se encantar em suceder a ser alguém que você não admira, que é teu pai e tua mãe que você não admira. Sim. E às vezes você não admira porque eles mesmos não se admiram, porque eles fazem aquilo por uma obrigação e não demonstram amor e paixão. Às vezes até amam o que fazem, mas como eles chegam em casa e eles podem se libertar de algumas coisas, eles podem ficar em casa reclamando do seu dia, daquilo que faz, de como tá pesado, e também de não mostrar o quanto é legal estar fazendo o que está fazendo. E às vezes nós temos quantos filhos não sabem o que quer ser, mas sabem o que não quer ser. Exatamente. Eu não quero ser igual ao meu pai. Exatamente. Não quero ser igual à minha mãe, porque essa profissão tirou meu pai e minha mãe do convívio da minha casa. Essa profissão deixou meu pai ou minha mãe infeliz. Então, não sei até que ponto algumas sucessões podem ser complexas para isso. Eu busco, por exemplo, com a Manu e com o Gui, mostrar o amor, o carinho que eu tenho pelo que eu faço. O lado bom. E incluí-los nisso. Pelo menos eu tento, de uma certa forma, buscar isso. Vocês veem isso também como diferencial? Ah, com certeza. É mostrar o lado bom, o lado que faz bem, né? Tem o ditado, né? Trabalhe com o que você ama, porque você não vai precisar trabalhar um dia sequer, né? O amor pelo alumínio, pelo vidro, era a coisa mais linda de se ver aí no meu pai, a paixão pelo que ele fazia. E eu, sem dúvida, eu consegui captar toda essa essência. E esses materiais, eles se resumem como o ganha-pão da minha família, sempre foi. Não, então, lá pela Aluparts já passaram os netos do meu pai, bisnetos e outros filhos, sabe? E primos e sobrinhos. E foi o que construiu a nossa família e eu tenho muita gratidão, muito respeito. E famílias, né? E famílias, não só a nossa. As pessoas que estão lá, há quantos anos estão lá? Todo mundo é muito velho de casa. Você entra para a Aluparts, você vai falecer lá dentro. Porque funcionário público. Tipo isso. A galera... É a união de famílias. Como a gente vê também aqui na Serpol, pessoas com 20 anos, 30 anos de empresa, né? O Domingues, que é nosso coordenador de obras aí de manutenção, de recuperação, ele está com a gente desde o começo. Desde 1990. Tem gente aqui que me viu nascer. Mas vamos... Eu também. Foi outro dia, tudo bem, mas... Isso é sucessão. Quando a gente fala de sucessão, a gente está falando de família. Empresas familiares, elas não precisam necessariamente serem desorganizadas. Não. Elas não precisam necessariamente deixar de crescer, deixar de inovar, deixar de ter outras formas de agir. Porém, quando você pensa em sucessão, pode parecer para quem vai suceder... Eu quero perguntar para vocês a fundo. Tá? Algumas dificuldades. Porque quem constrói, igual eu estou construindo a FSL, a ADEPAT, né? Deus tem nos abençoado e construído algo novo, que pode ou não ser sucedido pela Manu e pelo Gui, mas como opção eles vão ter todos os caminhos do mundo, né? E seria incrível, mas eles vão ter a opção deles. Trabalhar não vão ter opção, mas depois o que eles vão querer fazer o caminho é deles, mas a gente prepara para isso, pelo menos incrível, pelo que eu tenho de coração, mas entendo, para mim, que eu estou construindo algo, eu não tenho referência, né? Então, se eu tiver sucesso ou se não tiver sucesso, na verdade, eu estou começando do zero. Quem sucede pode pegar já o trabalho pronto. De alguma maneira, vocês sentiram alguma dificuldade de achar que não era bom o suficiente para estar ali, e às vezes só tá porque é filho, e por não ter tido experiências fora, será que eu desenvolveria o mesmo trabalho se eu tivesse num mercado onde não tivesse no ambiente familiar? Esses desafios, já teve, Gal, essas dúvidas, esses conflitos? Como que você lidou com isso? Toda hora.
Desde que eu comecei a trabalhar e, na verdade, é o que me fez estudar e buscar atrás e ir atrás das coisas. O meu pai, vocês estavam falando do amor, da paixão pelo que faz. Ele não tinha muito esse amor pela técnica, pela forma que se fazia. Ele não era professor, nada, mas ele tinha muito amor pelas pessoas que trabalhavam. Então, é um negócio que, pensando aqui, eu nem tinha pensado nisso. Acabei de pensar, na verdade. É uma coisa que eu peguei dele, porque eu também não tenho muito amor pela técnica, pela reforma de fachada, não tenho tanto esse amor que nem o Felipe tem. E tem que ter gente que tem mesmo, porque é um negócio fantástico. Mas o meu propósito, e eu estou aqui pelas pessoas que estão aqui mesmo. Pelas pessoas que estavam na Serpol, inclusive quando ele faleceu. Eu fiquei aqui, eu já contei isso algumas vezes, mas eu fiquei por covardia mesmo, de não ter coragem de fechar a empresa e mandar todo mundo embora. E aí depois eu fui descobrindo que isso me movia. Você desenvolver as pessoas, você contratar uma pessoa muito crua, do zero, e ir desenvolvendo, e você vê que a pessoa que sai muito melhor. Da sua pergunta, cara, desde que eu comecei eu tenho esse problema, esse trauma, né, vamos dizer assim, em mim, de não ser o suficiente, ser o filho do dono, de estar aqui só porque eu nasci aqui, mas enfim. É uma coisa que a gente supera com o tempo e com bastante estudo, com qualificação e apresentando resultado, né? Essa foi a forma que você encontrou para lidar com isso. Que eu encontrei para lidar com isso. Me perdi nas perguntas, não sei se é isso mesmo, Luciana. Eu confesso assim que eu nunca senti muito medo, não, porque eu acho que eu sou mais audaciosa. Eu sou daquelas que eu ponho o pé e depois Deus põe o chão, sabe? Eu vou na louca mesmo e não... O fato também de ter o meu irmão como sócio, como pessoa que está lá desde a origem comigo, e a gente pode trocar ideia, você tem uma pessoa que você o que você acha disso, sabe? Você troca uma ideia e você tá ali, de certa forma, respaldado, isso não tem preço. Então, por mais aí que eu não tivesse mais o meu pai, eu tinha o meu irmão a mim, e a gente se complementa e toma as decisões juntos. E você fala que eu senti medo no dia que meu pai faleceu. Eu até lembro, ele ficou um tempão internado, tava vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Cheguei lá no hospital, falei, pai, pode ir, pai. Eu sei que chegou a sua hora, eu tô pronta. Daí fui embora, cheguei no escritório, me ligaram que ele tinha falecido. E nesse dia eu falei, meu Deus. E agora? Tô sozinha. Não, calma. Foi nesse dia que eu abri o Instagram da Luparts. Porque a gente ainda não estava nas redes sociais. Eu falei, agora o meu modelo foi embora. Porque meu pai, ele era... Você tem Nelson Firmino, você não precisa vender. Você não precisa fazer nada. Ele é uma pessoa amada, idolatrada por todo mundo. Sabe? Porque você pensa numa pessoa que todo mundo ama. Todo mundo ama como ser humano. Nossa, por onde você passa, você escuta um elogio. Daí eu falei, meu modelo. Daí eu abri um Instagram. Antes, eu estava lá no hospital... No dia que meu pai faleceu, sentadinha na poltrona, vou abrir um Instagram pelo Parts, nem site eu não tinha. 2020, abril de 2020, a gente não tinha um site. Eu não tinha um Instagram. Por quê? Porque a gente não precisava vender. O cliente comprava. Daí eu abri o Instagram, postei 2 fotos. Falei, pai, tô pronta. Tô pronta. Meu pai ficou 18 dias no hospital. Vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Quando você falou, tô pronta. Tô pronta. Fui embora. Ele não ia falecer na minha frente. Fui embora. Em 20 minutos me ligaram. Então, assim, nesse dia eu senti medo. Falei, agora eu tô por conta. Agora, mas vai seja o que Deus quiser. Vou fazer o que eu sempre fiz. Trabalhar com simplicidade, com responsabilidade e com honestidade. Que é o tripé do meu pai. Simplicidade, honestidade e responsabilidade. A tríade foi falada pela Audrey, tá? Não precisei falar hoje. Não precisei nesse podcast. Então, assim, eu não posso reclamar de nada. Simplicidade, honestidade e responsabilidade. Vamos lá, ó. Preciso falar uma coisa pra vocês. Eu admiro vocês pra cacete. E assim, eu fico imaginando o orgulho que o pai de vocês possa ter por tudo que vocês construíram.
imaginando, né, um dia, os meus filhos também, e aquilo que eu fiz pro meu pai, beijo, pai. Gal, velho, eu vejo você, irmão, você pegou uma empresa de uma área muito específica, de 40 anos já de trajetória, né? Mais de 40 anos agora de trajetória. Uma área que não era... Eu vivo isso há 20 anos, né? Então a gente sabe qual é que é a parada. Difícil ter profissionalismo no sentido de processos, de coisas, porque é uma área muito complexa, né? Muito diferente de se lidar, a recuperação da fachada, a manutenção, a forma como lida, a sazonalidade desse tipo de profissão, tipo de área. Ainda mais trabalhando com honestidade, com simplicidade e responsabilidade. E você vê hoje a Serpol adaptada a uma nova realidade, sabe? Uma Serpol mesclando, honrando e respeitando as bases e as pessoas que estão, mas se reinventando, se renovando. Então, sim, cara, você conseguiu, com o maior carinho do mundo, colocar a tua parada, a tua visão, a tua forma de lidar, honrando e sem precisar desonrar ou mudar completamente, mas usando de melhor, unindo com algo novo, né? Então, os medos fazem parte, mas quando a gente pega o nosso medo e transforma em algo para poder aprimorarmos, eu acho que isso que a Serpol tem feito, né? É incrível. E a Audrey, a gente vê a Lupartes diferente. Sim. A Lupartes que carrega o Nelson Firmino como a história... Amuleto. Total, mas tem a cara da Audrey, do Larry, Sim. dessa galera que mantém essa mesma história e trajetória. Empresas que perduram porque se reciclam, se reinventam, e vocês como pessoa... E olha que muito louco, a gente tinha relações comerciais, as empresas que eu trabalhava, e nunca te encontrei pessoalmente. Tínhamos relações, e te encontrei uma vez pessoalmente, de relance, né? Nós dois numa reunião, onde o seu tio, né, enfim, conversou mais. E a gente ficou ali, né? Os dois estagiários, atrás da porta. Jamais imaginei tudo que aconteceu. E nós nos conectamos pelo Instagram. Tá? Eu queria contar um pouco dessa história para ficar marcado e registrado, que mesmo com a localização, mesmo com empresas trabalhando em conjunto, mesmo com a proximidade de muita coisa, nós nos conectamos pelo Instagram. A minha conexão contigo foi por eu ter comentado uma foto que você postou depois do teu pai ter falecido. Naquela época, que você tinha montado o Instagram só por causa disso. E por causa de um comentário. Você conhece meu pai? E a gente se conectou no inbox. Então, antes de Academia da Patologia, antes de ADEPAT, antes de qualquer ideia de coisas, não, eram apenas perfis no Instagram e pessoas se conversando. Olha onde chegou. E com o Gal, a mesma coisa. Eu curtindo, seguindo as empresas do setor, e curtindo, e conectando, e cutucando, veio uma mensagem inbox dele e a gente começou a se conectar. O valor dessas conexões, né? E também antes de tudo, a Academia da Patologia nasceu muito em função de vocês. Teve uma galera, tipo uns 20, que toparam uma brincadeira de fazer parte de um concurso à postagem, e vocês estavam lá, né? E quando nós decidimos montar a academia, eu olhei para vocês e vocês falaram, vamos para cima. Eu sou membro número 11. Eu sou o 11, eu né? Eu não sabia nem que vocês estavam leiloando lá. Foi engraçado, porque a Audrey ela fala sim pra tudo. Mas ela, mano, é muita coisa, não consegue participar. E aí nós tivemos a reunião online. E falei, ó, pessoal, apresentei a academia, escolham aí de 1 a 10. Que número você quer ser? De 3 a 10, porque 1 sou eu, 2 é o Jonathan. A pessoa começou a escolher no grupo. Aí, Audrey, do que vocês estão falando? Ah, é um número. Ah, põe 11 pra mim. Eu não sei nem o que é, mas eu tô dentro. Jogo do bicho. É tipo isso. Sei lá. O Felipe tá, eu tô. Sei nem se é bom, coisa boa. Eu queria agradecer essa conexão que nós tivemos e expressar minha gratidão por vocês, porque muito do que eu sou hoje profissionalmente eu devo a vocês.
de verdade, de oportunidades. Acho que 110% dos negócios que eu fecho é por ação de vocês, de carinho, de indicação. Não vou, 110 é muito, mas olha, uns 80 é por indicação de alguns de vocês. Tá? Cheguei até Brasília, porque veio uma indicaçãozinha sua aqui, que foi levando. Indicações de vocês não é indicações. É só eu passar pedido, porque a credibilidade que vocês construíram. Então, eu queria expressar isso. Porque o trabalho que vocês fizeram de suceder os pais de vocês tem abençoado muitas vidas. E abençoa a minha demais. Porque se vocês não tivessem tomado essa decisão, talvez eu não teria as oportunidades que eu tenho hoje. Então, eu só queria agradecer de coração. Estamos juntos sempre. Você sabe, Fê, que você tem toda a minha admiração, o meu respeito. E assim como você disse, o que você aprende com a gente também certamente aprende muito com você, com todo o seu empreendedorismo. Eu falo, você é um maluco que não dorme. Ele não dorme, a cabeça dele fica pensando o tempo todo. Todo dia ele vem com uma ideia nova, cria alguma coisa, todo dia criando um treco novo. Isso aí, ó, você tem toda a minha admiração, Fê, você sabe disso. E a gente anda com quem a gente admira, né? Então, por isso que eu tô aqui com vocês. Esse caminho, alguns chegam, outros vão, mas a gente valoriza aqueles que realmente estão na parada, estão na lealdade, estão junto de coração. Então, e é orgânico, né, cara? É uma coisa que acontece, totalmente. A gente não... Mandei uma mensagem pra você e acabou acontecendo, e foi uma sucessão de coisas que a gente foi passando junto que gera essa proximidade e essa confiança um no outro, né? Até algumas coisas que a gente falou no podcast da minha esposa, que você falou, putz, você estava me testando? Eu falei, não, era só eu sendo eu e você sendo você, e isso. Bateu e aconteceu. Acho que é muito isso, né? Não foi nada planejado. A vida é muito pouco planejada, cara. Tem muita gente que fala, nossa, eu planejei e tal coisa. Às vezes, cara, a maioria das coisas acontece só. E tudo muito rápido. Por isso que pra mim aqui é um dia que tô com menos script possível, é um dia especial, porque é só olhar em volta. Há pouco tempo atrás o que a gente tava e de repente... escritório, nós estamos em parceria, e poder estar no mesmo ambiente com duas pessoas que eu mais admiro nessa área de poder vocês honrar o pai de vocês. Tem um mandamento na Bíblia, que é o primeiro mandamento com promessa, honrar pai e mãe, né? E eu vejo muito vocês honrando os pais de vocês, e essa parada da honra, ela é algo incrível, sabe? Que eu tenho com valor, assim, com carinho muito grande. Todos nós temos dificuldades, às vezes com os nossos pais, temos dificuldades com filhos, Sim. Temos dificuldades de diversas coisas. E vocês estão aí na luta, na frente. E sucessão é isso. Sucessão não é só de pai para filho, mas sucessão também é horizontal. Sucessão também é nós comprarmos a briga do outro. É nós lutarmos junto, né? Nós... darmos espaço para as pessoas viverem um sonho junto com a gente, a gente dar oportunidade. Eu vejo essa forma de gestão, que é uma forma familiar, no sentido de respeito, de honra, de entrega, e é isso que a gente tem aqui. Por isso que a Depati, a gente fala família Depati, por isso que são todos em alto nível, por isso que a gente tenta dar oportunidade para todos, e por isso que nós estamos aqui. Certo, meus amigos? É isso. A gestão, a gente pega tudo que foi bom, né, dos nossos pais, coloca a nossa versão, assim, né, dá uma incrementada e... É o que eu falei, trabalhar com responsabilidade, com simplicidade, com responsabilidade, não tem como dar errado. O que foi ruim também, né? Eu aprendi muito com o que foi ruim também. Sim. O meu pai, ele me passava... Ele até falava que não queria que eu trabalhasse com isso, porque é uma loucura, porque não sei o quê. E eu ficava pensando, pô, mas ele ama tanto as pessoas que estão lá, ele gosta tanto disso. Por que ele fala isso? Porque, às vezes, algum detalhe de gestão que ele não conseguia... Não detalhe, mas são várias coisas. Mas ele não conseguia... Tirar de letra, alguma dificuldade. Não conseguia colocar na engrenagem para rodar da forma que fosse mais tranquila para ele. Vamos dizer assim. Obviamente, criou do zero, então você falou, putz,
Pegou uma coisa organizada? Não, muito pelo contrário. Desorganizado, mas eu acho que assim funciona mesmo. Tem que ser desorganizado, que entregue e depois você organiza. Porque você querer organizar antes de começar, você não sai do lugar. E o Fernando, assim como eu, ele não teve outra experiência, né? Você teve que aprender dentro, Sim. na própria empresa, como que é se organizar. Eu nunca fiz um curso de gestão, de nada disso. Sim. Nunca trabalhei, nunca tive um chefe. Não, eu brinco, meu chefinho é meu irmão. Até a gente não é um chefe do outro, mas eu brinco aí que meu chefinho é meu irmão. Mas a gente teve que aprender na prática. Tava certo ou errado? Não sei. Ninguém sabe, na verdade. Mas a gente teve que aprender. Testa, acertou, deu certo. Errou, tá errado. E corrige. Se deu errado, beleza. Vamos corrigir. Eu queria que o Fernando desenrolasse melhor essa conversa aí, que eu gostei. E você dá É bom para a juventude, porque nós estamos vivendo hoje, cada vez mais, Tem uma aguita. tem. Água Tô benta. perdido hoje. Tá desconcentrado. Desconcertado. Nós temos hoje uma enxurrada de informação muito maior do que vocês tinham quando começaram. Tá? Conhecimento e informação não falta. Mas, às vezes, para poder ser colocado no pacote rede social, que é um pacote, às vezes precisa ser ajustado e não é mostrado a clareza total. Porque senão não é palatável, não é difícil de digestão. Então, se a gente for ver, as pessoas vão falar 5 passos para uma gestão de sucesso. O primeiro, organize-se. Tenha processos. É fácil, porque é isso que os nossos ouvidos querem ouvir, né? Seja saudável, tenha tempo à família, enfim, você vai ter várias coisas, dicas e situações ali que são mais palatáveis. E você trouxe algo interessante, assim. Gente, começa desorganizado. Você começou no escritório, talvez seja isso, se preocupe em vender e entregar do jeito que dá. Depois você vai se organizando melhor. Seria isso mesmo, Fernando? Que você pode trazer mais isso, que não é o normal de se ouvir em 5 dicas de sucesso, ou arraste pra cima e seja o empresário do ano. É diferente a parada, né? Eu peguei uma empresa, caiu no colo, uma empresa que dava resultado, da porta para fora. Da porta para dentro tinha muitas questões, tinha muita coisa organizada, muita coisa rodando reloginho, por exemplo, o RH nosso. Eu nem pus a mão até o ano passado porque é fantástico, não precisava mexer em nada. A gente começou a modernizar do ano passado para cá, a questão de contratação, essas coisas para dar uma melhorada pela questão de velocidade que a gente precisa hoje para pegar os talentos, né? Que antigamente era um pouco mais fácil, acredito, não sei, não vivi naquela época, mas... Cara, a empresa ela entregava. Ela vendia, ela entregava resultado, entregava a linha final de lucro, mas tinha muita coisa desorganizada. Para você ter uma ideia, não tinha um engenheiro. Tinha os 2 sócios, que eram os engenheiros que tocavam tudo. Eu, quando entrei, eu tomava conta de 20 obras simultâneas, eu, sozinho, Fernando, sem saber porcaria nenhuma, né? Não é engenheiro. Eu sou engenheiro mecânico. Mecânico. Mas antes era meu pai e meu tio. Cada um, 20, 30 obras cada um. 15 eventualmente, quando as obras eram maiores, 10. Mas, cara, para mim é insustentável isso. Foi o que eu vi, senti na pele, convivendo com meu pai. Uma pessoa querer lidar com 20 pessoas diferentes, em lugares diferentes, em obras diferentes. É um negócio de maluco. E é isso. Foi o que trouxe a empresa até aqui. Então não pode falar que estava errado. Na verdade, estava muito certo acontecer dessa forma. Mas para aquele momento estava certo, né? Exatamente. E para aquelas pessoas que sabiam viver daquela maneira. E por acaso caiu no meu colo e eu, com essa visão de fora, enxerguei outra forma de lidar com o negócio. Por quê? Porque eu estava fora também. O meu tio, até hoje, hoje um pouco menos, mas foi difícil ele aceitar essa questão de delegar a parte de gestão de obra, de engenharia e tudo mais. Entregando resultado, você vai aos poucos consolidando isso e ganhando a confiança. Mas para quem começa um negócio, às vezes não enxerga isso, ou até enxerga, mas não tem energia suficiente para mudar um processo que já está funcionando. Então tem muito isso, não existe empresa perfeita.
Qualquer empresa que você vai entrar vai ter uma desorganização em algum lugar, vai ter um processo para melhorar. Sem dúvida. E como sucessor, eu acho que a tarefa de quem está sucedendo um negócio é enxergar quais são os piores problemas que afetam na empresa. Não querer abraçar tudo de uma vez, porque quando eu entrei na empresa, eu queria fazer tudo. Para mim, tinha erro aqui, erro ali. Eu falava pro meu pai, ele falava, tá, eu sei. Você não descobriu a América, todo mundo sabe isso, que está aqui dentro. Não tem essa de, você é um gênio, com 17 anos você é um gênio da... Não tem isso, todo mundo sabe que está errado. Agora vai lá e faz. Eu até fui, ele deixou eu quebrar a cara. Abracei um monte de coisa, não entreguei nada. Aí eu aprendi essa. Putz, o que é que vai dar mais resultado? Porque ali você consegue mostrar o seu valor. É na engenharia, nos processos, que é onde eu atuava, eu comecei ali, aos pouquinhos. 2020 para cá, é na venda, estou só na venda. Ano passado, no RH, só no RH. Agora a gente começou na parte financeira. Então é focar nos gargalos, que é o que se faz muito na indústria, né? A gente foi lá na fábrica da Anjo com o Felipe Colombo, com o xará dele também. E tem muito isso lá, a questão na indústria tem muito isso, tem o gargalo da produção. Você tem uma produção que demora 24 horas para sair algum produto. Só que tem máquina que entregaria em 3 horas o processo que ela faz, só que tem a máquina que demora 24 horas. Então você vai atuar na de 24 horas, porque você vai diminuir esse tempo, você diminui o tempo do processo inteiro. Desculpa, Gi, pelo bater no microfone. Então você atuando no gargalo, você diminui o tempo do processo inteiro, você melhora o processo inteiro. E aí você passa a ter um outro gargalo, que é uma outra coisa para atuar, uma outra área para atuar. Então, você falou, deixar a empresa organizada para os meus filhos, não existe muito isso. Existe. Começa desorganizado, entrega o resultado, e depois que você tiver um corpo, você começa a organizar. É assim que eu enxergo. Você ajusta o leme de acordo com o vento, então... eu tava, até para você ter tempo, né? Eu tava até conversando, a gente faz alguns podcasts aqui, sai com a cabeça a mil, vamos reorganizar, vamos tal. Eu parei com a Pri ali, com a Aline e falei, calma. Como hoje a gente capta serviço? O que a gente está captando, como é que tá? Tá ok, tá beleza, atende. Agora nosso foco, então, é ser mais assertivo na maneira que nós já captamos e entregar muito bem. Vende esses, entrega muito bem. Vende esses, entrega muito bem. E vamos, ao longo do tempo, vamos nos dar 3 meses para a gente pensar em fazer algo diferente. Porque nós estamos só 3 meses fazendo desse jeito. Se não essa ideia de inovar, de cada dieta nova que surge, você querer fazer algo diferente, você fica muito focado em ter processos lindamente organizados, mas você não está vendendo e você não está entregando. Então, às vezes, com um começo, né? Você focar aí para quem está iniciando em qualquer área de empreendedorismo, entenda o teu negócio, aquilo que você queira fazer, venda, entregue. Venda, entrega. Venda, entrega. Aí sim você vai ter fôlego financeiro, vai ter capacidade para aprender com seus erros e ir ajustando, né? Organizando melhor. Dúvida. É um ajuste diário. Lá na Aluparts também. A gente, no início, fabricava coberturas metálicas, marquises. A gente tinha até um outro nicho que, com o passar do tempo, a gente viu que não valia a pena, que só dava prejuízo. Então, lá no nosso dia a dia da Aluparts, a gente passa por essas situações. A gente tem que sempre estar identificando o que vai bem, o que não está bem, ajustando. E quando a gente iniciou, o nosso foco principal era a consultoria. Então, projetos de fachadas de vidro para obras novas. Hoje, o faturamento da Aluparts é 90% obras de manutenção. É isso que eu queria chegar. Obras de correção de fachadas. Mas foi um nicho que a gente foi se especializando e foi fechando cada vez mais. Hoje, a gente faz consultoria, a gente faz laudos, perícias, que me trazem também trabalhos de manutenção, mas hoje a menina dos olhos é trabalhar... Se reinventar. Sim, nós nos reinventamos, exato. A gente foi vendo o que era... O que o mercado precisava hoje, qual é a maior carência? De empresas especializadas, né, especialistas em reparos de fachada de vidro, né? Hoje é a carência. Então, consultores desenvolvendo projetos para obras novas, né, projetos de fachadas de vidro, tem aos montes. Mas
As que sabem fazer a correção da fachada são bem poucas. Esse diferencial que eu queria que a gente desenrolasse nesse finalzinho, já está acabando. Já passou, passa rápido, né? A gente vê no nosso universo da DEPAT, dos patologistas, como se fosse um grande trunfo ou grande negócio ser exclusivo de consultoria, tá? Porque normalmente nós somos consultores, ok, queremos ser consultores, inspetores, peritos e tudo, porém nós temos que nos manter financeiramente, como negócio. Como negócio. Há a parte técnica e há a parte de negócio. E como negócio, nós precisamos nos adaptar ao meio que nós estamos, às possibilidades. O que estão comprando, o que é rentável, enfim, o que é financeiramente viável. Talvez, se a Luparts fosse focada exclusivamente em consultoria, em projeto, em laudos, em inspeções, em patologias, quadrias, talvez até venderia mais do que vende hoje nesse nicho, mas talvez não teria a estrutura que tem hoje, o rendimento, o faturamento que tem hoje. E alguns patologistas, eles começam com duas linhas. Muitas empresas, profissionais que trabalham executando obras de manutenção, de reparo, e começa também a atuar com a consultoria. Muitos amigos que, tem uma empresa de impermeabilização, eu faço reparos em sistemas de impermeabilização e estou começando a praticar consultoria. E o sonho, o foco é viver exclusivamente da consultoria. Muitas empresas, muitos que trabalham com gestão de obras, gerenciadora de obra, gestão de processos e tal, começa a gostar da patologia e o foco, o sonho é exclusivamente em patologia. Muitos que nasceram e eu fui um desses que não deu certo, eu nasci na execução de obras. A minha formação, e até entendo que tem um diferencial como consultor, porque eu nasci subindo no balancinho, cuidando de obra, de fachadas, estruturas. Então eu sei o executar. Mas até pensei que o meu caminho seria ter uma empresa de execução de obras que também fizesse consultoria. Mas entendo que o que o senhor tinha para mim era a área da consultoria e da educação. Nesse caso, a tríade não ia dar muito certo. E aí eu tentei até trabalhar com obra e não deu certo e parei. Porque eu tenho a consultoria, educação e parcerias. E tenho educação e tenho parcerias, muito bom. Mas eu queria que você trouxesse essa ideia, porque o Nelson Firmino lá atrás nasceu como um grande consultor, mas ele não queimou largada para ser empreendedor. Ele ficou muitos anos numa excelente empresa, ganhou todo o seu know-how, toda a sua experiência. Talvez se ele tivesse com 20 e poucos anos já se arriscado em ser um empreendedor, talvez ele não seria o grande Nelson Firmino e ter passado por todos os ciclos. No momento X, ele foi para a consultoria e ele podia, uma vida de consultor no alumínio, né, em grandes empresas. Agora, como consultor, vou sossegar. No topo de um prédio, viu a selva de prédios e falou, não. Só consultoria não. Nós vamos fazer manutenção desses prédios. Olha que loucura, olha que visão. Ele viu como uma plantação, e foi isso mesmo. No topo de um prédio, falou, olha aqui, quantos prédios vão precisar de manutenção. É fácil projetar, é fácil construir, mas e quem vai cuidar? Daí foi aí que ele falou, se a gente sabe projetar, a gente sabe cuidar. Então, vamos cuidar também das edificações, das fachadas. Você é a única empresa que eu vejo, que eu conheço mais assim, top, que se sente valorizado e que gosta de trabalhar com a manutenção e com a consultoria. Sim. Entende? Que está nesses dois nichos coeso, de alto nível, sabe? Você trabalha com a equipe de operário que está ali fazendo a manutenção, a Audrey, e cuida da mais alta gabarito de consultoria, de projetos e tal. Exato. A Luparts faz parte do clã dos consultores. Clã dos consultores. E faz parte do clã das empresas de manutenção. Então, por exemplo, eu faço parte do time de professores também da Academia FEAL, que é a associação aqui do nosso mercado, né, de esquadria de alumínio, que tem, então, aí um curso técnico, várias modalidades, com vários profissionais, vários consultores, aí eles pegaram... Os principais do Brasil. Isso, e colocaram para ensinar alguns tópicos. Então, assim, a Luparts, ela está entre uma empresa top de consultoria, de laudos, né, de fachadas de vidro, e também a gente está no clã das empresas de manutenção. Lidando com o operário, lidando com mão de obra, lidando com a execução. Mas nós somos a única empresa, tanto de consultoria ou de manutenção, que tem duas atividades. Os consultores, geralmente, só são consultores. Isso. Não executam nada.
E as empresas de manutenção de fachada de vidro não têm o conhecimento do sistema construtivo em si, né? Não tem essa parte, esse conhecimento do projeto. Como é construir, como que é a concepção de uma fachada de vidro, que é muito mais complexa do que colocar um silicone na fachada. Então, por isso, os clientes da Aluparts são clientes que vêm assim, que caem no nosso colo porque buscam algo a mais. Não buscam uma empresa que passe silicone ou que troque uma borracha no castilho. No castilho. Esquadrilha. Ou na esquadrilha. São empresas, são condomínios, síndicos que buscam um diagnóstico, que buscam uma solução de engenharia. E só é capaz de dar uma solução de engenharia aquelas empresas, de fato, da engenharia, né? Que conhecem aí como que funciona o sistema. Então, a consultoria me traz obras de manutenção e as obras de manutenção me trazem consultoria. Mas são áreas conflitantes. Como lidar com isso, como viver com isso, como... O cliente meio que seleciona. Eu quero a Aluparts para me dar uma assessoria ou eu quero ela para executar um trabalho. Então, tem condomínios assim que... quero um laudo. Tá? Fachada cheia de problema, que é preciso contratar um parecer, aí, um laudo técnico. Ou eles sabem que a Aluparts faz laudo. Só que se a Aluparts fizer o laudo, a Aluparts não vai poder corrigir. Então, eles abrem a mão de ter a Aluparts fazendo o laudo. Daí, muitas vezes, eu indico outros consultores, amigos aí, que fazem o laudo, até a FSL, sem dúvida, e depois eu orço. Então, o cliente não quer... Ele prefere a Aluparts corrigindo, né, tendo a opção, um possível concorrente, aí, uma possível empresa para fazer a correção do que fazer o laudo. Ou vice-versa, tem empresas que não abrem mão de nos ter... Do seu laudo, da sua consultoria. Daí correm o risco de não poderem depois nos consultar para corrigir. E tem empresas que não tem problema nenhum, que você pode fazer o laudo e depois chegar na hora de contratar, ela vai chamar, sei lá, meia dúzia de empresas, vão todas orçar a mesma coisa, com base no laudo. A diferença é que a gente tem um conhecimento maior aí, uma propriedade maior sobre o assunto. Mas vive numa boa. E você não tem intenção de... A sua intenção é continuar com esses dois Eu não caminhos. vou extinguir nenhuma, porque é a consultoria que nos trouxe aqui. E a consultoria é a paixão do meu pai. A manutenção, ela foi desenvolvida nesses 33 anos. Apesar dela ser hoje nossa atividade principal, eu entendo que não existe Aluparts sem consultoria, nem Aluparts sem correção de fachadas. Eu quero levar adiante o máximo dos princípios e do que o meu pai... Eu quero preservar a essência da Aluparts. E a essência da Aluparts é a consultoria. Então, sempre volta na sucessão. Eu nem brigo por obra de consultoria, eu dou meu preço, se der para fechar, fechou, se não der, não fechou. Mas eu vou, sempre que eu puder, eu vou participar. Eu quero estar ali, eu quero manter a tradição, Aluparts, consultoria, a empresa do Nelson Firmino, porque mesmo ele não estando lá, ela continua sendo a empresa do Nelson Firmino. Né? Tá lá, a empresa do Nelson Firmino, hoje quem toca é a Audrey, mas a empresa é do Nelson Firmino. E de repente o pessoal do mercado, como na manutenção a gente lida mais com síndicos, com condomínios, eles não conhecem essa tradição do Nelson Firmino. Já o pessoal das construtoras, que é no caso da consultoria, as incorporadoras, os arquitetos, eles lidavam com o Nelson Firmino. Então, a empresa do Nelson Firmino é a Audrey que toca, é a Audrey que está lá, ela vai te atender. Então, o que eu puder fazer para manter a essência dele, eu vou fazer. Eu tenho até uma frase na parede lá da Aluparts, que é criar, executar e amar, porque... Segunda tríade. Exatamente. A gente cria, quando a gente faz os projetos, né? A gente criar, executar, amar e cuidar. Não é tríade, é 4. Mas você viu que você quis... Porque a gente cria, né? Quando a gente trabalha com projetos... A gente executa, né, as obras aí, executa o projeto, executa o sonho do arquiteto. A gente cuida das fachadas, a gente recupera as fachadas. E a gente ama tudo isso que a gente faz. Então, eu tenho um neon lá na cozinha da Aluparts. Quando a gente chega, a primeira coisa que o cliente
dar de cara a isso, porque como família espírita, Allan Kardec falava, nascer, crescer, desenvolver, renascer ainda, tal é a lei. Então, eu não ia botar uma frase espírita lá na parede, mas coloquei a essência da Lupartz, que é amar, cuidar e criar e tudo aí, o mundo do alumínio e do vidro, né? Eu acho que é uma construção muito forte você conseguir fazer a consultoria e a manutenção. É uma construção de marca, muito forte, porque é conflitante mesmo. É conflitante. A gente tentou fazer alguns laudos, algumas consultorias, mas você acaba perdendo a execução depois. Porque mesmo quem está te contratando fala, não, eu vou contratar tal, mas às vezes não é a única pessoa que toma decisão. Aí vai para uma assembleia de condomínio, vai para um grupo de uma empresa que toma uma decisão e fala, putz, mas eu vou contratar a mesma pessoa que fez o laudo para executar, não fica... Eticamente, pode... No nosso caso, a gente já tem um nome bem consolidado nas duas áreas. Sim. Então, o cliente, eu não estou me aventurando em nenhuma delas. Eu sou uma empresa de consultoria e agora eu comecei a fazer manutenção. Não, eu já faço manutenção quase no mesmo tempo aí que eu faço consultoria. Sim. Então, o cliente, hoje, ele seleciona no que ele quer a nossa participação. Eu estou com um cliente em Salvador que exatamente nos queria para uma inspeção de fachada, queria. Só que se ele nos contratar, ele perde a gente como possível a empresa executora. No Brasil inteiro? Sim, no Brasil inteiro. Aliás, minha maior número de obras da Lupartz não é em São Paulo, é fora de São Paulo. Muito legal. É nacional. Na Depast teve muito... Todo mundo que vem, tudo que é canto do Brasil, precisa de alguma coisa de alumínio, esquadria... se conecta com a Qualquer Lupartz, lugar a gente vai. Aliás, a gente gosta aí de obra fora. São grandes desafios. Hoje a nossa maior obra é em Brasília. São 21 mil metros quadrados de fachada de vidro da Procuradoria-Geral da República, que foi um grande desafio para a gente. Mas depois que a gente trabalhou nessa obra, eu faço qualquer obra. Porque, o sufoco. Trabalhar na consultoria e na manutenção, eu acho que é para muitos poucos. Tanto é que eu só conheço a Lupartz. Você puxou esse gancho pro pessoal, mas é um negócio que não acho que seja o caminho mais simples. É uma construção muito longa, de um nome muito forte. Tem que ser... Mas como eu falei, eu já peguei o nome construído, eu estou só reforçando. E eu deixo o cliente sempre... Até às vezes o cliente nem lembra disso. Você sabe que às vezes eu estou fazendo um laudo e o cliente... Olha, eu queria que você orçasse. Eu sei que você corrige também fachada. Você orça. Eu falo, eu orço, mas eu fiz o laudo. Eu posso orçar? Ele, puxa, é mesmo. Acho que você não vai poder. Por que você não me falou isso antes? Eu não tinha te chamado para fazer o laudo. Então, agora, antes, eu sempre... Quando eu fecho, estou para fazer um laudo ou geralmente são os laudos, né? As perícias. Fala, olha, depois você tem empresas para fazer correção? Tal, porque de repente a gente vai participar e depois não vou poder orçar a correção. Até o gancho que eu trago não é nenhuma questão de consolidação em futuro, mas é muitas vezes de realidade. Porque tem uma questão de negócio, mas tem uma questão de empresa. Porque você faz duas coisas diferentes. Totalmente diferentes. E você lida com as duas coisas. Você não tem um departamento de manutenção, um departamento de laudo. Não, as pessoas são as mesmas. Então, dentro de uma construção... São perfis muito diferentes de pessoas. Que é um negócio que pega bastante quando a gente pega para fazer laudo. O perfil de pessoa que a gente tem na Serpol, ele não consegue sentar e ficar escrevendo. Não Exatamente. Vai. Mas quem está começando, acho que a essência do que eu quero trazer, não é um demérito você passar um tempo fazendo duas coisas. Sim. Trabalhando em dois nichos de serviço. Às vezes você pode ter uma empresa de reforma de apartamentos como negócio e também está começando na área de consultoria. Isso não é um demérito, não necessariamente tornar uma empresa de recuperação de fachada e estruturas, porque isso é um desafio muito louco. Mas dentro de cenários diferentes, eu fiquei por muito tempo, vou até dar hoje ao vivo, então ninguém não vai servir para nada aqui, mas vai estar no YouTube, por onde começar... Na nossa área de patologia, e eu comecei na gestão. E ainda faço muito do que a gente faz na FSL, é gerenciamento de obras. Porque eu tinha uma questão de habilidade, até eu falei hoje no Edifício um Café, o que você tem na mão, né?
Eu queria ser muita coisa, mas o que eu tinha na minha mão? Eu era coordenador de obras. Então, fazia gestão. Cuidava de processos. Sei como contratar, como vender, como organizar cronogramas e tal. Então, tinha os patologistas consolidados. Os condomínios iriam contratar a Serpol e outras empresas, Aluparts, para realizar as obras. Falei, o que eu vou vender então? Acompanhamento técnico. Vou vender gestão, vou vender gerenciamento de obra. Então, muito tempo, a minha empresa ela constituiu, eu consegui sobreviver financeiramente, construindo e fazendo gestão de obras, e com o passar do tempo, foi se anexando às consultorias. Então, hoje, nosso escritório ele faz muito consultoria em patologia, mas também faz muita gestão, gerenciamento. Hoje, mais focado em obras de retrofit, mas já fiz de construção, do zero de construtora. Já fizemos de reforma de playground dentro de condomínios. Então, assim, dentro de uma esteira de produtos, não é um demérito a gente trabalhar o seguinte, trabalha em 2 segmentos diferentes. Porque a consultoria, a consolidação na venda de laudos, isso vai com o tempo, você se firmar como construtores. Não necessariamente você vai nascer já como Nelson Firmino, Papa do Alumínio, e de repente agora eu tenho a minha consultoria. Muitas vezes você vai começar recém-formado. Vai precisar de 3 vidas, talvez. Fiz uma... nem se tem a oportunidade hoje em dia, né? De você ter essa construção tão rica de conhecimento. E aí você vai fazer recém-formado, uma pós-graduação e de repente você vai para o mercado. Pode ser que você não venda laudo todo mês, 2, 3 laudos todo mês. Mas você possa vender outras coisas... E como negócio, como empresa, como empresário, como empreendedor, trabalhar na manutenção, cuidar da mão de obra, tá aí a Audi para provar isso, e cuidar de uma área de consultoria e ser bom nas coisas, entende? Acho que é esse caminho que eu queria trazer, pelo menos dentro da minha visão, para quem está iniciando, né? Não, é totalmente possível. Tem a questão da organização. A Aluparts, ela é uma empresa enxuta. Eu não tenho uma equipe muito grande, mas todo mundo que está lá são pessoas de longa data e que eu posso colocar para fazer a gestão. O Silas, você conhece o Silas? Ele era nosso coordenador de projeto. Trabalhava nessa parte aí de desenhando, né, fachadas para obras novas. Eu fechei a procuradoria, precisava mandar uma pessoa lá muito boa. Eu preferi tirar ele do meu projeto e mandar ele para Brasília. Ele se mudou para Brasília e está fazendo a gestão lá da obra para mim. Eu precisava de uma pessoa com um conhecimento muito maior do que o da engenharia. Eu poderia contratar um engenheiro e colocar lá, só que o engenheiro não ia ser suficiente para suprir todas as questões técnicas. Então, eu preferi me virar com o projeto, sacrificar o projeto, mas colocar a minha melhor pessoa lá em Brasília. E ok. Então, eu deixei meu projeto um pouco capenga, depois eu contratei mais pessoas, tal, mas eu precisava... lá no escritório não pode ser 2 pesos, 2 medidas. Então, hoje, qual é o contrato assim, que eu preciso lidar com mais cuidado? É o da procuradoria. Então, quem é a minha melhor pessoa? Eu mandei para lá a minha melhor pessoa. Sacrifiquei projeto, mas... Decisões são empresariais. Decisões, E ok, Gostei. Então todo dia são dias diferentes, são dias de desafio, mas vou te falar, não tem nenhuma coisa monstruosa. Tudo, a gente resolve tudo Aos poucos. com a tríade. Aos poucos. Aos poucos, Um passo de cada vez. Um BO por dia, não adianta querer resolver todos os BOs no mesmo dia. Vai com simplicidade, vai com responsabilidade, com honestidade, que você E como é ser uma técnica de alto nível e dirigir uma empresa? Tranquilo. Tranquilo. Eu não posso reclamar de nada, eu não tenho o que reclamar, Fê. Não tenho o que reclamar. Tenho meus problemas com todo mundo. Tenho 3 filhos, sabe? Filhos pequenos, eu tenho todas as dificuldades de qualquer pessoa, mas eu tenho uma equipe ótima e não me desespero. É o que eu falei, eu ponho o pé e depois Deus põe o chão. E assim... E meu pai tá atrás, ó. Pai, eu perturbo ele, eu não deixo ele descansar. Pai, pelo amor de Deus, você me botou nisso, agora me tira.
Dá a dica aí, como que eu calculo isso? Como que eu faço aquilo? O que eu faço? Ó, o homem tá bravo, vai lá acalmar o homem. Você é uma pessoa admirável. Então, Concorda? eu não posso reclamar de nada. Eu tenho os desafios de qualquer empreendedor, de qualquer empresário. E é uma característica de empresário que a gente conversa, é justamente essa. É o otimismo, é não reclamar, é ver tudo pelo lado positivo. Exato. Quando você vai numa roda de empresários, não tem tanto esse negócio de meu dia tá ruim, tô com dor de cabeça. É um negócio que existe muito pouco. Quando eu comecei a conversar com pessoas que têm empresas também, é uma coisa que eu percebi, que eu reparei bastante. E eu acho que é uma coisa para modelar e as pessoas... Você me perguntou antes, você tem problema trabalhista? Não tem problema nenhum. Não tem Se problema. tiver, enfrenta. Não tem, tá tudo ok. Assim, não tem nem do que reclamar. Todos os dias tem desafios, tem cliente bravo, mas tá ok. Tá tudo bem. Por fim... Só quem ouve tem que tomar cuidado para não achar que é fácil, né, também. Não é. Mas é a forma... É como meu pai falava. Como lidar com Gente, as coisas. vamos ver o meio copo cheio, não o meio copo vazio. Tem desafios? Tem. Mas tá tudo bem. Tá Vamos tudo bolar bem. um corte? Ó. Parece simples, mas... Parece simples, mas na verdade é simples. Não, fala. O simples... Entendeu? É só frase. Entendeu? Ele tem uma frase sobre antes, isso. Pô. Tem que combinar antes, pô. Não combina? Vai lá, de novo. Parece simples, mas... Na verdade, a frase que eu te falei semana retrasada, que é uma frase que eu falo há um tempo, o simples é o complicado, é o que já foi complicado e foi resolvido. Entendeu? Então não tenta complicar as coisas. Vamos fazer o simples bem feito. E quando a gente fala aqui de maneira simples, é porque já foi complicado. E de certa maneira, no nosso entendimento, na nossa forma de agir, nós já descomplicamos. Porque se o outro for fazer, ele vai ter que descomplicar também. E aí vai parecer que é simples para ele. Eu acho que essa é a essência, né? Mas o simples está na forma como você enxerga. Sim. Você enxerga. Se você transferir a simplicidade para tudo que você for fazer, não tem dificuldade. Tá na nossa mente, Sim. tá na nossa cabeça. A gente querer simplificar as coisas, acho que é um caminho que eu tento ir sempre. Porque às vezes você chega num problema, você fala, putz, isso é muito complicado. E aí você vê daqui 1, 2 anos, você olha pra trás e fala, nossa, é muito simples. Como que eu achava complicado isso? Porque a gente resolveu internamente esses problemas e ele passou a ser simples. Então a gente acaba falando até de uma forma mais simples, expressando de uma forma mais simples. E meu pai sempre falava, nunca tome nenhuma decisão sem uma boa noite de sono. Então, aquilo que hoje é complicado, vai para casa, dorme, descansa, faz uma oração. No dia seguinte, aquilo fica simples. Espetáculo. É dica de Nelson Firmino. Dica de Nelson Firmino. Tudo convergindo. Tudo convergindo. Duas coisas que eu não posso deixar de falar nesse podcast. Primeiro, a AFEAL, né, a grande associação. A Alda chegou para mim e falou, Felipe, eu vou fazer uma palestra na AFEAL. Né? E aí, você foi lá e eu acompanhei essa palestra. Ouvi lá, a Academia AFEAL. Falei, nossa, que legal. Dali que eu criei a Academia da Patologia. Foi inspirado. Inspiração. É muito legal e a gente se ajuda, né? E ver o teu crescimento, para mim, é algo fantástico. O seu escritório ficava perto do metrô Butantã. Atualmente estou fazendo mestrado lá no IPT. E aí eu e o Jonathan, sempre a gente pega ali o ônibus no metrô Butantã. E ali tem um restaurante Savana. A padaria lá. A gente comeu a vida inteira lá. E quando eu fui lá no escritório, você não estava, foi eu e o Celso. E eu, o Celso Domingos e o Nelson Firmino fomos almoçar nessa padaria, Savana, enfim. E toda vez que eu vou lá, eu lembro do seu pai. Então a gente tem lá um tradicional e o Jonathan, que é churrasco com queijo e Coca Zero. Então a gente sempre come lá. Eu falo, aqui já comi com o Nelson Firmino. Então você, Jonathan, respeita. Todo cliente a gente levava na padaria. Isso era simplicidade. O cliente ia na Loparts, onde vamos almoçar? Na padaria. Muito legal. Vambora? Bora, já estão assim, ó, todo mundo aqui assim pra mim, ó. Eu fiz a introdução do podcast, esqueci de falar da Serpol, né? Pra variar. Você me escalou para uma função e eu fiz da forma inadequada, mas vamos lá. A gente tem um nick, né? Senão a gente vai me matar e ela já tá fazendo sinal.
fala da parceria e tal. Na Serpol a gente faz recuperação estrutural e recuperação de fachadas. Tratamento de concreto aparente também é uma das especialidades que começou a Serpol. E a gente tem um link para parceiros, você que é patologista, você que é fornecedor ou até presta serviço de outras coisas. Tem um link aqui no QR Code que vai aparecer, um formuláriozinho para preencher e fazer parte dessa rede da Serpol, da ADEPAT, para a gente trocar informações, trocar clientes, trocar problemas, soluções e crescer junto e poder oferecer o melhor para o nosso cliente sempre. Isso aí. Lindo podcast. Gostou? Cheio de bastante. emoção. Gostou? Foi o podcast mais emocionante. Foi, eu me segurei aqui, mas deu tudo certo. No começo a gente foi para emoção, depois um pouco de... Tá pra tentar misturar técnica. um pouco. Foi legal. Mas pra mim tem muita carga positiva, emotiva, reunida aqui, porque vocês são sensacionais, eu os admiro e contem comigo sempre. Obrigado por aceitar mais um desafio, até hoje vocês nunca me falaram não, que bom. Aqui o não tem. Não tem. Não trabalhamos É com tudo não. sim, vamos pra cima, né? Então vamos isso. junto. Obrigado, também. Audrey. Queria que você desse um recado final para quem você quisesse. Uma dica para quem está começando. Muitas pessoas te admiram, muitas mulheres te admiram na dianteira de uma grande empresa, sendo uma técnica de altíssimo nível. O que você tem para dizer para elas, para nós? Primeiro, só agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês. Super admiro, vocês têm toda a minha admiração, o meu respeito. E que a gente siga firme sempre com esse mesmo propósito aí, que é de trabalhar com solução de engenharia, de fato, né? Resolvendo aí os problemas aí das edificações. E, acima de tudo, trabalhar com responsabilidade, fazendo sempre um bom trabalho, deixando o cliente final aí satisfeito, porque o cliente... Existe uma carência muito grande aí de empresas que trabalhem direito, né? Então, que sejamos essas empresas que entregam o que o cliente espera, né? Que a gente consiga superar as expectativas, porque o cliente está carente, né? Está carente de empresas boas. E é isso, só agradecer, estou aqui sempre. E para o pessoal que está começando nessa questão aí, que quer conhecer um pouco mais sobre os problemas das fachadas envidraçadas, eu estou sempre à disposição. Ou eu respondo em 30 segundos ou em 30 dias um WhatsApp, mas eu respondo. E tem a IPOS, né? O curso de pós-graduação conduzido pelo Felipe, que tem essa cadeira, né? Essa modalidade aí da patologia dos vidros. E ele já fez o convite algumas vezes, né? Pra gente fazer um curso. Sim. Eu prometo um dia aceitar. Prometo um dia aceitar. Já é um caminho. E a gente vai, então, criar para falar, para divulgar um pouco mais. É um mundo incrível aí, cheio de coisas legais. E estou sempre à disposição, que eu puder ajudar. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Obrigado, Audrey, pelo seu tempo, por compartilhar esse conhecimento. Nossa missão, né, Felipe, é tirar esse estigma de que obra é só problema, obra é só confusão e só tem empresa ruim no mercado. É tirar esse pensamento visão que tem no nosso país, né, de que obra, putz, vou ter que fazer uma obra. Só vou ter dor de cabeça. Só vou ter dor de cabeça. Exato. Eu acho que só esse é o caminho. Parcerias, pessoas especialistas, tratando com honestidade, com responsabilidade. Com simplicidade. Com simplicidade. Que a gente chega lá. É isso. Tem mais nada que falar, só agradecer.